Você sabia que o açúcar pode causar hipertensão, diabetes e até câncer? Sem falar que é o principal causador de obesidade em crianças e adultos. Por isso, mesmo que você não tenha diabetes ou mesmo que você seja a pessoa mais saudável do mundo, por favor, assista esse vídeo até o final porque ele poderá salvar a sua vida. Afinal, segundo uma pesquisa sobre orçamento familiar, 61,3% da população consome açúcar de forma exagerada e nem sabe dos riscos que estão correndo. E se você tiver diabetes e estiver vendo essa apresentação, então você é obrigado a assistir até o final, porque o que eu vou mostrar aqui vai ser chocante para você. E tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. A sua qualidade de vida vai melhorar demais, principalmente com a surpresa que tem no final dessa apresentação. Hoje em dia, muito se tem falado sobre gorduras, carboidratos e agora a moda da vez é o glúten. Mas o verdadeiro perigo para o corpo humano é o açúcar. Só que pouquíssima gente realmente conhece seus verdadeiros malefícios e por isso não é um assunto tão comentado. Então, assim, por que o açúcar é tão perigoso? Como é possível emagrecer e continuar comendo alimentos doces e saborosos? Como é possível um diabético comer alimentos doces e ainda por cima aumentar sua qualidade de vida? E quais são as melhores e mais gostosas comidas para substituir os alimentos com açúcar? É exatamente isso que eu vou responder aqui nessa breve apresentação. Mas antes, apenas gostaria de me apresentar. Meu nome é Paula Souza e estou no ramo da alimentação há 8 anos. Já trabalhei em diversas áreas de ramo de alimentos, desde padarias e confeitarias, até grandes empresas multinacionais. Quando eu era criança, descobri que eu tinha diabetes, ou seja, não podia comer açúcar que logo passava mal. Isso foi um divisor de águas na minha vida, porque desde pequena tive que controlar demais a minha alimentação. E como toda criança, eu adorava doces. Era uma tortura ver os meus colegas se lambuzando com chocolate e eu ficar apenas olhando com a boca aberta. Então, desde pequena, era muito controlada para ter uma alimentação correta. E, inclusive, aprendi a cozinhar com 11 anos. Por isso, não é à toa que eu fiz o curso de gastronomia. Afinal, a vida toda eu fui obcecada pela minha alimentação e por encontrar alimentos doces e gostosos que substituíssem à altura os alimentos com açúcar. Pesquisei muito sobre como substituir o açúcar na dieta, utilizando os melhores trabalhos do mundo inteiro sobre o assunto. E por isso estou gravando aqui esta apresentação. Quero passar para vocês a verdade sobre o açúcar. É claro que eu não vou passar aqui as minhas extensas pesquisas, por isso vou dar uma resumida e responder as principais dúvidas que as pessoas têm em relação ao assunto. E no final vou mostrar uma solução fantástica para resolver de uma vez por todas esse problema. Bom, vamos lá então. Por que o açúcar é tão perigoso? Eu vou listar agora 7 motivos pelos quais faz muito mal à sua saúde. E garanto que a maioria deles você nem sabia. O açúcar vicia. É comum ouvirmos pessoas dizerem que são chocólatras, ou então que não vivem sem açúcar. A triste realidade é que quanto mais comemos açúcar, mais viciados ficamos. Por que isso ocorre? O açúcar provoca a liberação de dopamina no centro de recompensa do cérebro. A dopamina é uma substância química liberada pelo cérebro que desempenha uma série de funções, inclusive prazer, recompensa, movimento, memória e atenção. Ou seja, quando ingerimos o açúcar, passamos por uma sensação de prazer imediato. E isso pode ser viciante. Não é a gordura, é o açúcar que aumenta o colesterol. Por muito tempo, as pessoas culpavam a gordura saturada como responsável por doenças cardíacas. No entanto, novos estudos estão mostrando que a gordura saturada é inofensiva. O açúcar pode ser um dos principais responsáveis pelas doenças cardíacas devido aos efeitos nocivos da frutose sobre o metabolismo. Estudos mostram que grandes quantidades de frutose podem aumentar o triglicerídeos, LDL, elevar a glicose no sangue e os níveis de insulina e aumentar a gordura abdominal. Estes são os principais fatores de risco para doenças cardíacas. O açúcar pode aumentar a ingestão de calorias. Nem todas as calorias são iguais. Diferentes alimentos que podem ter efeitos diferentes em nosso cérebro e os hormônios que controlam a ingestão desses alimentos. Estudos mostram que a frutose não tem o mesmo tipo de efeito sobre a saciedade, como a glicose. Em um estudo, um grupo de pessoas beberam uma bebida adoçada com frutose e o outro uma bebida adoçada com glicose. O grupo que ingeriu a bebida com frutose sentiu fome mais rapidamente do que o outro grupo. Neste caso, pode-se concluir que se consumirmos muito açúcar proveniente da frutose, não nos sentiremos saciados por muito tempo e a ingestão de calorias será maior por consequência.
O açúcar não contém nutrientes essenciais e faz mal para os dentes. Por essa razão, eles, os açúcares, são chamados de calorias vazias. Não há proteínas, gorduras essenciais, vitaminas ou minerais no açúcar, apenas pura energia. Agora, voltando aos dentes. Por que nossos pais dentistas nos falavam que o açúcar faz mal aos dentes? Simples, ele fornece energia de fácil digestão para as más bactérias da boca, causando as cáries. O açúcar pode provocar a resistência à insulina e diabetes. A insulina é um hormônio muito importante no nosso corpo. Quando as pessoas comem muito açúcar, podem desenvolver resistência ao hormônio insulina. Quando nossas células se tornam resistentes aos efeitos da insulina, as células dos pâncreas produzem ainda mais insulina para compensar. Isso é fundamental, porque o açúcar elevado no sangue pode causar muitos danos graves para a saúde. Como a resistência à insulina tende a piorar com o tempo, o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente para manter os níveis de açúcar baixos no sangue. Neste caso, os níveis de açúcar no sangue sobem rapidamente e, surge um diagnóstico de diabetes tipo 2. O açúcar pode causar câncer. O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo e é caracterizado por um crescimento descontrolado das células e a multiplicação das mesmas. A insulina é um dos hormônios chaves na regulação deste tipo de crescimento. Por esta razão, muitos cientistas acreditam que ter níveis de insulina constantemente elevados, uma consequência do consumo de açúcar, podem contribuir para o câncer. Além de haver vários estudos que mostram que as pessoas que comem muito açúcar têm uma chance maior de contrair o câncer. O açúcar é o principal colaborador para a obesidade em crianças e adultos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o açúcar é o principal colaborador para a obesidade tanto em crianças como em adultos. O que não é de se estranhar, né? Já que vimos antes que o açúcar não tem nenhum nutriente essencial, aumenta o colesterol e ainda por cima é muito viciante. Então, depois desses 7 motivos, fica muito claro uma coisa. Independente se você tem diabetes ou não, você tem que evitar ao máximo o consumo de açúcar. E foi isso que eu fiz a vida toda. Ao longo dos últimos 15 anos da minha vida, eu consegui evitar o açúcar e mesmo assim comi muitos doces deliciosos. E é essa outra pergunta que sempre me fazem. Como eu, uma menina com diabetes, consegui comer doces a vida toda? É simples. Como eu disse, eu aprendi a cozinhar com 11 anos. E desde pequena eu cuidei demais do que eu comia. Por isso, desenvolvi centenas de receitas de doces sem açúcar que substituíram perfeitamente todos esses doces convencionais, com açúcar em excesso. E ao mesmo tempo que eu conseguia saciar a minha vontade por doces, mesmo tendo diabetes, eu não engordava e também prevenia de todas as doenças que eu falei antes, até mesmo câncer. Por isso, eu quero alertar a todos, não tem por que comer doces com açúcar se você pode substituir por doces sem açúcar. Afinal, você está falando do seu corpo, sua vida, o seu maior patrimônio. Estatisticamente, quem come açúcar em excesso tem mais chance de morrer mais cedo do que os outros, principalmente se você for uma pessoa mais sedentária e que trabalha muito. Então, vamos seguir uma dieta sem açúcar, pessoal? Ou você não quer ver os seus filhos e netos crescendo? E a última questão que muita gente insiste em me perguntar, se os doces sem açúcar são menos saborosos. Claro que não! Isso é a maior bobagem que eu já escutei na vida. Eu já compartilhei dezenas das minhas receitas com os meus amigos e familiares. E todos acharam tão deliciosas ou até mais deliciosas que os doces com açúcar. Eu posso te provar isso no e-book que criei, 100 doces sem açúcar. Olha só aqui alguns exemplos. Até vou tirar fotos dos doces que eu passo para mim e não contém absolutamente nada de açúcar. E são extremamente deliciosos. Viu? Todos esses doces eu criei ao longo dos últimos anos e te garanto que são muito mais saborosos e muito mais deliciosos do que qualquer outro doce que você já tenha experimentado. Não estou exagerando. Nesses últimos 15 anos eu me dediquei para encontrar receitas substitutas à altura para dar uma maior qualidade de vida a todos meus amigos e familiares. E hoje decidi compartilhar isso aqui na internet. Por isso, eu criei o livro 100 Doces Sem Açúcar. Nele, eu conto passo a passo das 100 receitas mais gostosas e deliciosas que eu desenvolvi nos últimos 15 anos. É o trabalho de minha vida toda colocado em palavras e receitas. Com certeza esse livro irá transformar a sua vida e sua saúde.
O livro Sem Doce, Sem Açúcar não só apresentará receitas deliciosas, como ajudará você a se tornar uma pessoa muito mais feliz e com uma maior qualidade de vida. Você irá achar receitas sensacionais e mudará completamente seu conceito sobre os doces sem açúcar. Por ter assistido a esta apresentação até aqui, é porque você realmente está interessado. E não vai ser agora que eu vou te decepcionar. Por isso, hoje, apenas hoje, o valor do livro Sem Doces, Sem Açúcar será apenas R$ 49,00. Ou seja, menos de 50 centavos por receita. Então, se você quiser transformar a sua alimentação, clique agora mesmo no botão abaixo, quer o meu e-book agora e comece a pôr em prática hoje mesmo as receitas. Ou então, se você não quiser ser uma pessoa saudável e continuar com os riscos à sua saúde e risco de vida, pode fechar esse vídeo agora mesmo. Porque agora eu vou dar mais uma notícia, mas apenas para quem realmente quer mudar de vida. Para mostrar que confio tanto nessas receitas e que você irá se sentir muito mais feliz consigo mesmo, eu vou te dar uma garantia de 30 dias. Isso mesmo, você tem 30 dias para colocar em prática todas as receitas do programa e se não gostar ou se por algum motivo quiser o dinheiro de volta, basta enviar um e-mail para mim ou para a Monetize e na hora iremos reembolsar 100% do valor. Monetize, se você não sabe, é a maior plataforma de vendas de cursos online do Brasil. E justamente por isso, fiz essa parceria com a Monetize para que você tenha total confiança de que você receberá esse programa no conforto da sua casa. Então não perca tempo, adquira já o seu livro com 100 doces sem açúcar e experimente os deliciosos doces que lhe proporcionarão maior bem-estar e a disposição no seu dia a dia. É só clicar no botão abaixo, quero começar agora e começar hoje mesmo. Ah, e ainda tenho mais uma surpresa para você. Se você adquirir agora mesmo o livro Sem Doce, Sem Açúcar, você vai ganhar um bônus especial. Você vai fazer parte da minha lista VIP. A lista VIP, deixa eu te explicar rapidinho o que é. É um grupo restrito que eu tenho onde eu envio uma vez por semana novas receitas secretas. São receitas que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar, apenas na lista VIP. Por exemplo, olha que delícia essa receita que passei na lista VIP da semana passada. Tenho certeza que você já está interessado em adquirir o e-book Sem Doce, Sem Açúcar e participar da minha lista VIP. Mas espera aí que tenho mais uma notícia incrível para te dar. Estou adicionando mais 3 bônus 100% grátis para você. São 3 novos e-books que vão elevar a sua qualidade de vida para outro nível. O primeiro e-book, 15 alimentos que ajudam a controlar a diabetes. O segundo, 15 alimentos que ajudam a queimar gordura. E o terceiro, 30 receitas de sucos detox. Então, espero que você tome a atitude correta. Chega de açúcar, tenha uma vida mais saudável e a solução está aqui. Basta clicar no botão abaixo para adquirir o livro Sem Doces, Sem Açúcar e participar da minha lista VIP. E lembre-se que você tem 30 dias para experimentar as receitas e se por algum motivo você não gostar, é só pedir o dinheiro de volta. Um beijão e até mais!